Oi, eu sou a Elaine Roberto, sou atriz, contadora de histórias. Tudo bem com você? Este é o nosso primeiro encontro de uma série de 6 vídeos sobre mediação de leitura. O intuito dos nossos encontros é que você ganhe ferramentas para se tornar um mediador ou aprimorar a sua mediação de leitura. Esta oficina é voltada para professores da rede pública de ensino e faz parte de um projeto que se chama Um Motor e Seus Corações e foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura. Além desse material, o projeto publicou uma história em quadrinhos que se chama Um Motor e Seus Corações, que conta as aventuras da primeira ambulância do Hospital Pequeno Príncipe, a Super Caravan e a de 2 Nelsons, um médico, outro motorista. Ainda o projeto gravou uma série de vídeos sobre como montar sua própria HQ. Para saber mais, acesse @Um Motor e Seus Corações no Facebook e no YouTube. Quem irá nos guiar nesta oficina é a Super Caravan. Ocupem seus lugares, apertem os cintos que a viagem vai começar! Nela, vamos conhecer os autores clássicos e suas obras, contemplar pela janela a literatura brasileira, passear pelos tipos de narrativas e, no final, aquela parada para a prática de mediar a leitura. Papel e caneta na mão, vamos começar pelos clássicos da literatura ocidental. Mas afinal de contas, o que é um clássico? Essa vou deixar a escritora Sônia Junqueira responder. Abre aspas. Para mim, os clássicos são por excelência veleiros disfarçados que me levam para outras épocas, outros mundos, outros universos, outros contextos, que me mostram a beleza que existe no passado e que não me deixam esquecer os valores humanos essenciais em vias de desaparecimento no nosso louco mundo e que sempre, a cada vez que os releio, tem algo a me dizer, a me ensinar, a me fazer sentir. Um clássico, para mim, é sempre um livro que me estende a mão e me puxa para uma experiência indescritível, porque única. E assim, podemos concluir que um clássico, qualquer que seja a sua época, carrega consigo uma magia que lhe é particular, reflete os valores de seu tempo e, simultaneamente, ultrapassa a época em que foi escrito, tornando-se sempre atual em sua universalidade, trazendo lições e reflexões sobre a nossa essência. Mas como que essas histórias chegaram até nós? Muitas das histórias clássicas que conhecemos formaram parte da tradição oral. Era assim. As mulheres na Europa se reuniam para contar histórias durante os momentos difíceis do século XVI e XVII. Essa troca entre a comunidade era essencial para trazer um pouco de distração, reflexão e conforto. Essas histórias que as mulheres contavam foram resgatadas e escritas por autores que deram seus toques pessoais e que são conhecidos no mundo ocidental até hoje. Algumas dessas histórias clássicas que nós conhecemos hoje, elas foram, digamos, suavizadas em relação às originais. É que na época em que essas histórias foram contadas pelas mulheres, as crianças não eram tratadas como são hoje. Elas não eram poupadas da crueldade, as dificuldades não eram amenizadas, porque assim era também na vida real. Não existia esse conceito de infância que nós temos hoje. Vamos então conhecer um pouco da vida e da obra desses autores. Nossa primeira parada é no ano de 1628 em Paris, na França. É aqui que nasce Charles Perrault, também chamado de o pai da literatura infantil. A sua primeira publicação literária acontece quando ele tinha 67 anos, para você ver que nunca é tarde para começar. Ele resolveu registrar as histórias que ouvia da sua mãe e nos salões parisienses. E o seu primeiro livro foi publicado em 11 de janeiro de 1697 e recebeu o nome de Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades, mas também era chamado de Contos da Velha ou Contos da Cegonha, ficando afinal conhecido como Contos da Mamãe Gansa. A publicação
rompeu os limites literários da época e alcançou públicos de todos os cantos do planeta, além de marcar um novo gênero da literatura, o conto de fadas. Ao fazer isso, ele se tornou o primeiro a dar uma finalidade literária a esses tipos de histórias, que antes elas eram só contadas assim, de boca em boca. Foi um dos primeiros a incluir uma moral nas histórias que o autor ele considerava necessária em tempos turbulentos como os da França do século XVI. A edição original do livro tinha 8 histórias e eram elas: A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela, Henrique o Topetudo e O Pequeno Polegar. Fiquem aí com o cinto apertado que a viagem continua! Chegamos na Alemanha de 1785, onde nasce Jakob, o irmão mais velho. No ano seguinte, nasce Wilhelm. Pronto, temos os irmãos Grimm. Os irmãos, assim como nós, viajaram muito e começaram a perceber que as pessoas contavam histórias fantásticas sobre princesas, fadas, bruxas e animais falantes. Foi então que decidiram recolher e transformar em contos as narrativas que circulavam entre as pessoas desde a Idade Média. E foi assim que surgiu uma das mais importantes obras da literatura alemã. Alguns desses contos são Branca de Neve e os Sete Anões, Rapunzel, Os Músicos de Bremen, A Pastora de Gansos e João e Maria. Vocês sabiam que os irmãos Grimm registraram os contos e que não foram eles os criadores das histórias? Claro, né, que ao transcrever eles acabaram colocando o seu olhar, mas já dizia o ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Até aqui tivemos um resgate da oralidade e seu registro. Agora, a nossa caravana nos leva para visitar um marco da literatura onde a criança ganha um autor. Estamos em 2 de abril de 1805, em uma vila de pescadores chamada Odense, na Dinamarca. Aqui nasce o escritor Hans Christian Andersen. Ele é meu favorito. Pode isso, produção? Imparcialidade, assim? Agora já foi, né? Tá. Em 1835, ele publicou sua primeira coletânea de histórias infantis. Nesse período, ele trabalhava no teatro, onde dizem por aí que ele até tentou ser ator, mas ele era desajeitado para a arte de atuar e bom mesmo na escrita. Ele escrevia as histórias como se estivesse contando em voz alta, usando expressões que as pessoas falavam no dia a dia. Olha, eu gosto de pensar que ele ficava escondido, escrevendo as histórias e falando elas em voz alta, como se estivesse atuando. Era uma vez. Eu gosto de pensar que ele fazia assim. Bom, ele também usava a própria experiência de vida para criar personagens pobres e excluídos, e foi assim que ele acabou se tornando um autor muito popular. Vale lembrar que os autores que antecederam Hans Christian Andersen coletavam as histórias e publicavam. Andersen foi o primeiro a criar uma obra literária destinada para as crianças. Ele prosseguiu na criação de seus contos para crianças até o ano de 1872 e publicou um total de 156 histórias que eram permeadas pelo humor típico dos habitantes do norte da Europa e uma divertida bondade, sem falar na fina ironia presentes em suas narrativas. Hans Christian Andersen acreditava que a igualdade de direitos deveria reger o mundo e a relação entre os homens. As histórias mais conhecidas do autor são A Princesa e a Ervilha, O Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, Os Sapatinhos Vermelhos, A Pequena Sereia e A Roupa Nova do Imperador. Em reconhecimento à sua contribuição para a literatura na infância e na adolescência, o dia 2 de abril, data do nascimento de Andersen, é celebrado o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Daqui para frente, o conceito de infância estava mais estabelecido e o mundo começava a dar um tratamento diferenciado para esse período da vida. Então podemos ver que muitas obras são criadas tendo as crianças como público-alvo.
Agora, a Caravan vai acelerar, porque daqui para frente é obra, é autor, é coisa que não acaba mais. O ano é 1832 e nasce Lewis Carroll no Reino Unido. Ele é o autor de Alice no País das Maravilhas. Vou contar para vocês como essa história surgiu, porque ela é muito interessante para percebermos como o olhar para a criança mudou de fato. No dia 4 de julho de 1862, o escritor fez um passeio de barco a remo no rio Tâmisa com um amigo e suas filhas. Uma delas se chamava Alice. Durante a viagem, para distrair as crianças, ele inventou uma história em que a personagem principal era a própria Alice. A Alice entra em uma toca de coelho e conhece personagens fantásticos. E ali ele foi percebendo que as crianças se interessaram pelo universo que ele criou de forma espontânea, mas muito lúdica. 3 anos após o passeio, ele publica oficialmente o livro que conhecemos hoje. 6 anos depois, ele lança outro livro com a mesma personagem. O livro se chama Alice através do Espelho e mostra um mundo no qual tudo funciona ao contrário. As 2 obras foram publicadas e fizeram o maior sucesso. Carroll também escrevia poesia para crianças. Em 1876, ele lançou um livro com jogo de palavras e trocadilhos, a começar pelo título, que era assim, The Hunting of the Snark, traduzido no Brasil como A Caça ao Turpente, ou seja, animal resultante da mistura tubarão, shark, e serpente, snake. A lista de autores clássicos é extensa, mas precisamos liberar a Super Caravan porque ela tem outras tarefas ainda hoje. Em 1828 nasce em Nantes, na França, o autor Jules Verne, que é considerado o pai da ficção científica. Seus livros agradam tanto o público infantil quanto juvenil e marcaram gerações de jovens leitores e leitoras. Algumas de suas obras são 5 Semanas em um Balão, Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu vou mencionar rapidamente outros autores, mas nem por isso eles são menos importantes. Vamos lá. O Carlos Collodi é autor de Pinóquio, Jonathan Swift é autor de As Viagens de Gulliver, David Barry, o autor de Peter Pan, e Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. Neste nosso primeiro encontro, nós mergulhamos no universo dos clássicos. É o prólogo para nos tornarmos conhecedores da literatura para crianças. Se você se aprofundar em conhecer cada um desses autores e suas obras, você terá muito material no seu repertório de mediador de leitura. No próximo encontro, vamos passear pelo Brasil conhecendo um pouco das nossas autoras e autores. Nos despedimos aqui da nossa Super Caravan, mas já temos um segundo encontro marcado. Até breve!